Hoje na Ponte, a série que registra a visão dos candidatos à Prefeitura de Mariana sobre temas como cultura e economia criativa. Eu converso agora com o candidato Newton Godoy. Vamos rodar? A ponte está aberta! Bem-vindos à Ponte! Bem-vindos à Ponte! Newton Godoy, primeiramente obrigado por estar presente com a gente aqui na Ponte, conversando um pouco sobre cultura e economia criativa, um tema tão importante para Mariana, tão necessário e que está cada vez encontrando mais adesão. Primeiramente, eu queria conversar com você sobre um equívoco que normalmente a gente vê acontecer nas políticas públicas, que é confundir política de eventos com política cultural. Quase sempre a gente vê as secretarias responsáveis e tal basicamente sendo demandadas por realizar sequências de eventos e tal. Como é que no seu governo você pretende aproximar o conceito de cultura do conceito de desenvolvimento para além das questões de realização de eventos simplesmente? Bom dia, Toninho. Bom Muito dia. obrigado pela oportunidade de estar aqui pondo as nossas ideias, discutindo Mariana. A gente tem propósitos muito específicos para cada ponto da administração e espera fazê-lo com a maior probidade, com a maior lisura possível, com o povo participando disso. Com relação à sua pergunta, a gente tem normalmente na cidade o calendário de eventos e não políticas públicas de aspecto cultural. O que a gente tem como propósito e vai fazer junto com a comunidade criativa, com a comunidade economicamente ativa nesse meio, a gente desenvolver políticas públicas de apoio, de desenvolvimento, de geração de cultura, de arte, de empreendedorismo, mas de forma substanciada, com o poder público sendo agente orientador e fomentador, mas com as pessoas e as entidades fazendo a condução daquilo que elas melhor sabem fazer do que o próprio poder público. Nós temos como ideia um fundo soberano que traria arrecadações do CEFEM não recolhidas, como outras arrecadações extraordinárias, para um fundo gerido por um conselho gestor, e desse fundo o poder público, pelo seu chefe do executivo, só poderia usar os dividendos das aplicações financeiras, fomentando sim políticas de apoio, de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento artístico, mas com a iniciativa privada fazendo o seu papel, fazendo aquilo que ela sabe fazer, sabe medir e sabe comparar, e com o poder público fazendo sim o alavancamento de recursos que de forma temporária para que isso seja desenvolvido sustentavelmente e permita que o desenvolvimento se dê com a junção da criatividade, da competência, da qualidade do trabalho da iniciativa privada com a política pública adequada, com as leis, com os regulamentos, permitindo que isso se faça de forma coordenada e de forma controlada. Fazer diferente, transformar Mariana, fazendo a mesma coisa, insistindo nos erros do passado, teremos os resultados do presente. A gente precisa mudar isso em Mariana e fazer uma coisa com uma outra conotação. Esse é o nosso pensamento. De alguma maneira você já tocou no ponto da próxima pergunta, mas é interessante a gente reforçar isso, porque, veja bem, muito se tem tratado a cultura, talvez como atividade cultural, e às vezes até como perfumaria, e você às vezes não trata ali dentro do contexto econômico, dentro do contexto de desenvolvimento, e você já colocou, mas, por exemplo, 10,1% hoje dos empregos formais no Brasil, eles são vinculados à economia criativa, e 51% deste número é dentro do setor cultural. Então, ou seja, em vez de pensar a cultura também dentro desse lugar, é absolutamente importante para o processo de desenvolvimento. Como é que, então, deste lado do empreendimento criativo, você pretende atuar para fortalecer os empreendedores criativos do município? Você criando políticas próprias para o desenvolvimento criativo,
com calendários, com eventos, com seminários, com a busca de tecnologia, com a introdução de projetos já testados, sem reinventar a roda, mas aproveitando a capacitação e a qualificação daqueles que estão envolvidos no processo, dando a eles os subsídios necessários, sejam econômicos, tecnológicos ou de complementação de qualificação, de treinamento, de oportunidades de intercâmbio, de vivenciar aquilo que já deu certo em outros países, em outras cidades, como elemento de comparação e de objetivo para que a gente faça na nossa região isso. Veja bem, um dos eixos que a gente busca acentuar dentro do contexto da economia criativa é justamente a questão da inovação. Normalmente, a inovação é confundida quando a gente coloca o termo, simplesmente ou só com a questão tecnológica, que hoje é tão evidente, tão necessária, que a gente desperte esse aspecto também. Mas inovação aqui, entendida também como que a gente olha para aquilo que a cidade tem e já e até para as novas expressões, para os jovens, para os bairros, distritos, aquilo que eventualmente até é excluído um pouco do olhar do poder público, porque é confundido como expressões outras, assim, e às vezes não é percebido ali, tanto dentro do contexto cultural. Como é que você vê essa questão de valorizar as diferentes expressões, equilibrar a visão de apoio às diferentes expressões, quer seja uma banda de música, que também pode ser uma escola de música, se a gente estiver olhando para ela com inovação, ou como as culturas musicais dos jovens, as batalhas de rap, de tudo que acabam sendo também espaços de formação, se a gente olha para isso com inovação dessa forma. Como é possível equilibrar esses dois aspectos, assim, de olhar e valorizar de forma harmônica, assim, essas diferenças das expressões culturais? Primeiro, com respeito a toda forma de manifestação cultural e artística, toda forma de fazer, lembrando que a banda de música tem o seu espaço, que a roda de capoeira tem o seu espaço, que o rap tem o seu espaço, e que a cidade, nos seus locais de manifestação cultural, precisa estar pronta para apoiar todo tipo de atividade como essa. O centro do Teatro Municipal precisa ser uma fonte geradora de conhecimento, de treinamento, de preparo, de estudo, das várias manifestações culturais e artísticas que a gente tem na nossa cidade e que podem ser aumentadas. É preciso a gente entender cada canto da cidade com seu potencial, valorizar e dar diretrizes para que isso aconteça. O bairro Santo Antônio, com suas qualidades, pode ser transformado num lugar de visitação, de desenvolvimento social e econômico, com as pessoas tendo valor, dando valor àquilo que fazem, sentindo orgulho de pertencerem a uma comunidade. Da mesma forma, a Cabanas, onde a gente vai ter a Ilha do Conhecimento, uma série de construções voltadas ao treinamento, ao preparo do jovem, à qualificação de professores, de maneira que a gente tenha na cultura, na educação, a transformação que nós precisamos, mas sem perder o foco de que é preciso que a iniciativa individual, a iniciativa produtiva da sociedade seja a base dessa transformação e que o poder público seja o agente fomentador e orientador. O calendário esportivo não é o calendário esportivo cultural da cidade, não pode ser o objetivo desse desenvolvimento cultural e tecnológico que a gente imagina. Nilton, e por último, uma pergunta para a pessoa física, assim, do Nilton Godoy, que é candidato agora. Tem um pensamento muito corrente na administração que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, né? Então, que futuro você, Nilton, imagina para Mariana, lá na frente, né?
e que você, como no executivo, pode começar a criá-lo ou pode estabelecer uma rota para a gente continuar? O futuro a gente prevê, e eu prevejo um futuro para Mariana, no qual posso até não, falam que eu já estou velho, que eu já não tenho mais a energia do passado, mas a gente tem o conhecimento e o equilíbrio para poder fazer as coisas acontecerem. E o futuro que eu quero para Mariana pode até não estar com a minha presença, mas é um futuro de desenvolvimento, de soberania, de independência da mineração como fator preponderante e único de geração de emprego e renda. É um futuro em que a gente colocaria as diretrizes para serem começadas a serem seguidas em trilhas que nos levam ao caminho do conhecimento, da valorização do ser humano, do respeito ao controverso, no caminhar com aqueles que pensam diferente por um objetivo comum, com as fundações culturais fazendo o seu papel, com as entidades como a de vocês fazendo o seu papel, e com a participação das pessoas de forma definida, de forma clara, buscando um caminho para Mariana que seja um caminho de desenvolvimento, de cidadania, de respeito, de resultado econômico e financeiro, sem a avidez de fazer tudo de uma vez, mas de criar sustentabilidade nesse caminhar com projetos de lei que resguardem a aplicação do dinheiro público de maneira formal e coerente e que permitam que isso se dê de forma organizada e transparente, com a sociedade participando junto daquilo que vai ser feito, como vai ser feito, e permitindo que isso seja feito de maneira democrática e bastante transparente. Milton, agradeço muito a sua participação aqui, ter compartilhado com a gente a visão, né, sobre esses tópicos breves, mas importantes para que todos possam, né, avaliar, comparar e conversar, que esse seja um tema contínuo. Te agradeço muito e a ponte fica por aqui.